Eu estava na igreja Vida Nova na semana retrasada, pregando lá, e aí eu fui pregar no culto das 7h30 e fui cumprimentar o pessoal, mas a janela lá é bem grande, né? Entra bastante luz. E aí eu não sabia se eu dava boa tarde, boa noite. Eu falei, eu não sei se é boa tarde, se é boa noite. Aí o pastor Seni, fala graça e paz, está tudo certo, né? Não precisa falar nem boa tarde, nem boa noite. Então, graça e paz, meus irmãos. É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez. Você que nos acompanha pela internet, que Deus também abençoe sua vida. E agradecendo mesmo num tempo de feriado, né? A presença de vocês, para o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Muitas famílias viajando, temos aí uma equipe que está se desdobrando para nos servir melhor, pessoal na comunicação, no som, professor, as crianças, equipe de louvor, enfim, time do nosso acolhimento, conexão, do café. Então assim, que Deus seja louvado pela vida de vocês, é vocês que fazem com que essa comunidade continue avançando para a honra e glória do Senhor. Então muito obrigado de coração. Eu queria ter um tempo de oração com vocês, mais uma vez, para que o nosso coração esteja bem aberto, para tratar de um assunto que é uma casca de banana, pode ser uma casca de banana, e eu desejo que Deus fale com você, e oriente você, e edifique a sua vida, e que você saia daqui mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito Santo, mais conhecedor da palavra dEle, e mais cativo a Cristo. Então, feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Amado Senhor, muito obrigado por esse tempo em que nós abrimos a Tua Palavra para ouvi-lo, queremos ouvi-lo. E a gente entende que quando a Palavra do Senhor é exposta com fidelidade, é o Senhor quem fala. A mim, a nós, só nos cabe buscar a fidelidade, o compromisso com as verdades que estão contidas na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Então, com temor e tremor, nós abrimos as Sagradas Escrituras e clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco, que ouçamos nessa noite a voz que trouxe o universo à existência e que é poderosa para mudar o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós estamos numa série de mensagens chamada Raízes, porque o nosso compromisso com Deus é aprofundar as nossas raízes, aprofundar o nosso conhecimento da palavra dEle e consequentemente dEle, desejando, obviamente, que Deus faça com que os galhos dessa árvore chamada Igreja de Joy se estendam, cresçam, deem muitos frutos e abençoem essa cidade, esse país e o mundo. Só que nós temos o compromisso de cuidar da profundidade do nosso caráter e da nossa fé, confiando a Deus a extensão do nosso ministério e da nossa igreja. Então nós estamos falando sobre o texto de Efésios, que para mim é um texto fantástico para tratarmos desse assunto, raiz ou fundamentos. Porque na carta de Paulo aos Efésios, se é a primeira vez que você vem aqui hoje, nós temos de tudo, absolutamente tudo concernente à nossa vida, à nossa fé. E nós iniciamos desde o capítulo 1, expondo esse capítulo, indo praticamente versículo por versículo, e já há 2 sábados nós estamos refletindo e nos debruçando sobre o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, que nós já dividimos em 2 partes. A primeira parte do versículo 1 ao versículo 3, quando nós falamos
a respeito da nossa salvação ou do que nós fomos salvos, mais especificamente. Conversamos sobre isso. Na semana passada nós vimos o versículo 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. E nesse trecho de Efésios capítulo 2, nós vimos como nós somos salvos. E aprendemos também que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Não de obras, mas pela compaixão, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Mas hoje nós vamos continuar no capítulo 2 de Efésios. E nós vamos ver apenas um versículo nessa noite. Um versículo, que é o versículo 10º. Então a gente praticamente dividiu Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10º, em 3 partes. Então, do que nós somos salvos, como nós somos salvos e hoje, para que nós somos salvos. Porque se o apóstolo Paulo, e se nós parássemos nas 2 primeiras partes do capítulo 2 de Efésios, alguém poderia pensar, bom, já estou salvo, já fui salvo, então agora é só esperar o retorno de Jesus, porque está tudo certo. Errado. Absolutamente errado. Por isso que eu digo que o capítulo 2 de Efésios tem o evangelho completo. Porque Deus não apenas nos salvou do pecado, da escravidão, Ele não apenas nos salvou pela graça mediante a fé, mas Ele nos salvou para alguma coisa. Deus salvou você, Deus me salvou com um propósito e com uma finalidade. Diz o versículo 10º: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Já começa com pois, porque nós estamos dando continuidade nesse texto. Pois é eu sei que aqui os jovens que não tiveram aula de português não vão saber, sim, nada do que eu vou falar aqui. Os adultos, creio que com certeza. Mas o pois é uma conjunção coordenativa conclusiva. A gente aprendeu na aula de português, certo? Vocês estão lembrados também, né? Como eu fiz jornalismo, eu fui obrigado a aprender essa coisa. O que acontece nessa conjunção? Ela liga 2 orações, onde a segunda oração conclui o pensamento trazido pela primeira oração. Então, quando a gente olha um pois no texto, a gente tem que olhar para trás, porque está concluindo um pensamento. E o versículo 9 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Aí vem o pois. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a nossa vida de fato, como ele disse no versículo 9, que a nossa salvação é pela graça, a nossa vida é obra da graça de Deus, é produto da compaixão de Deus. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Agora o que eu acho bonito no texto, essa palavrinha feitura, que aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento, pouquíssimas. Ela vem do termo grego, e vocês vão fazer uma associação rápida do termo grego com uma palavra em português. O termo grego é poiel. Poiel. Vem alguma coisa na sua mente? Quando eu falo de poiel? Porque a palavra poema vem exatamente desse termo no grego poiel. Não é apenas fazer alguma coisa. É fazer com delicadeza, é fazer com precisão, é fazer com ternura, é fazer com amor, é fazer com paixão, é fazer com atenção, é o fazer de um artista, é fazer com capricho, né, Cris? Esse é o fazer de Deus. Somos feitura, poiel. Em outras palavras, eu e você, por mais que não possa parecer, eu e você somos obra-prima de Deus. Essa é a ideia. Masterpiece de Deus, obra de arte de Deus. Quem são essas pessoas? Todas as pessoas? Não. Ele diz que obra-prima, obra de arte de Deus são aqueles criados em quem? Em Cristo Jesus. Apenas esses. Você é uma poesia de Deus, uma obra-prima de Deus. E eu não estou elevando aqui o seu ego para você achar que você é a pessoa mais importante do mundo. Não, eu quero dizer para você
que apesar de tudo que Efésios capítulo 2 disse a respeito de mim, a respeito de você, e o diagnóstico de Efésios capítulo 2 é péssimo, é terrível, coloca a gente lá para baixo, certo? Lá para baixo. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós estávamos escravizados pela nossa carne, pelas nossas inclinações pecaminosas, nós estávamos escravizados pelo mundo, nós estávamos escravizados pelo diabo. Esse é o diagnóstico do ser humano, da natureza humana, sob o prisma da palavra de Deus. Não há nada bom em nós que faça ou que obrigue Deus a caminhar na nossa direção. Não há virtudes em nós que tenham cativado o coração de Deus na nossa direção. A despeito de tudo isso, Paulo diz: em Cristo Jesus, vocês são poiel, poema, obra-prima, obra de arte de Deus. E eu acho bonito como ele usa essa palavra depois. Criados em Cristo Jesus. Fomos criados. Como assim fomos criados? É porque a Bíblia fala da salvação como uma nova criação. É como se você tivesse sido recriado por Deus. Em outras palavras bíblicas, é um novo nascimento, é uma nova vida. Isso fica ainda mais evidente quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 17, de 2 aos Coríntios, e traz aquela frase que é muito conhecida de todos nós. Portanto, se alguém está em Cristo, o que é? É uma nova criatura, uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. A gente pode pensar aqui em pelo menos 3 implicações, só dessa ideia de que nós fomos criados em Cristo, de que nascemos de novo, de que somos uma nova criação. A primeira implicação é de mudança radical. Mudança radical. Se você se rendeu ao amor de Deus, se você creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, se Ele se tornou o Senhor da sua vida, de todas as esferas da sua existência, se Ele reina sobre você, se o Espírito Santo passou a habitar em você, a Bíblia diz que você é uma nova criatura. Por isso que não existe a possibilidade nenhuma de uma pessoa se converter e a vida dela permanecer exatamente do mesmo jeito, intocada pela mão poderosa de Deus, que onde toca tudo transforma. É impossível. Eu não estou dizendo que nós, após a nossa conversão, o novo nascimento, nova criação, fomos assim transformados de modo que nos tornamos perfeitos. Não. Mas se isso aqui é verdade, a nossa vida tem que refletir essa mudança. O problema é que muitas vezes os anos de vida cristã não trazem crescimento espiritual, maturidade, mais consagração, mais amor por Jesus, mais comprometimento com a igreja local. A pessoa está 5, 10, 15 anos na igreja, mas parece que a vida está exatamente da mesma maneira. É impossível, porque a Bíblia diz que no momento em que nós nos rendemos ao amor de Jesus, nós somos recriados, é uma nova criação. Mais para frente, Paulo diz, no mesmo texto de Efésios, capítulo 4, versículo 22 em diante: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove em seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Tudo muda. Claro que não é uma mudança pontual, rápida, ela é perene, ela é gradativa, muitas vezes lenta. Essa mudança leva a nossa vida inteira, mas ela tem que acontecer.
Ela tem que acontecer. Eu não estou dizendo que se você está na igreja, você vai se tornar uma nova criatura. Eu não estou dizendo isso. Estar na igreja não faz de ninguém uma nova criação. O que faz de uma pessoa uma nova criatura é quando Jesus está em você e não você na igreja. A igreja é importante? Sem dúvida alguma, mas você pode passar anos sentado num banco como esse aqui, sem ser transformado pelo poder renovador do Espírito Santo de Deus que atua mediante a compreensão do Evangelho do nosso Senhor. Mas se Jesus está em mim, eu sou mudado, de graça em graça e de glória em glória. Quando você se converte, coisas que você amava, você deixa de amar, estranhamente. Você já passou por isso? Coisas que você odiava, você passa a amar. Você aqui, hoje, às 7 horas, em pleno verão do Canadá, para mim isso é prova. Não estou dizendo que quem não está aqui não ama ao Senhor, nada disso. Claro que ama, sem dúvida alguma. O que eu estou dizendo é que esse compromisso seu de estar aqui é um reflexo de que coisas que antes você não amava, agora você ama. Senão você não estaria aqui, acredito eu. Outra implicação desse versículo é a libertação da culpa, rapidamente. Se você é uma nova criação, se você é uma nova criatura, se você nasceu de novo, o seu passado foi apagado, foi cancelado, foi perdoado. Não importa o seu repertório de vida, o que você viveu lá atrás, o que você fez, as escolhas que você fez, os caminhos que você optou, os tropeços que você teve na sua jornada, as coisas que você falou, os movimentos dos quais você fez parte, as crenças que você possuía, nada disso mais importa, ficou para trás. Cristo anulou, Ele cancelou, Ele removeu a sua culpa, Ele perdoou os seus pecados. Agora você é uma nova criatura, porque tudo se fez novo. Terceira implicação é de uma grande responsabilidade, porque se fomos criados em Cristo Jesus, se hoje eu e você somos uma nova criação, a gente tem que pensar seriamente nesse negócio. Por quê? Quando eu falo de nova criação, o que vem à sua mente? Quando eu falo de nova criação, possivelmente quando eu falo de nova criação, você pensa no futuro, na vinda de Cristo, no novo céu e na nova terra. Geralmente é isso. Mas o que eu estou explicando aqui é que a nova criação já está presente. A nova criação já existe. Essa nova criação teve início na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, porque Jesus já reina, Jesus já inaugurou o reino dele, Jesus já está entronizado, Jesus já tem todo o poder e toda a autoridade, o reino de Deus já chegou na pessoa do nosso Senhor Jesus. O que é isso? O que isso gera no nosso coração? Pelo menos uma pergunta. Se essa nova criação já existe, se o reino de Deus já chegou, onde ele está? Onde o reino de Deus está? Porque tudo parece do mesmo jeito: morte, violência, engano, mentira, traição, doença. Parece que tudo está do mesmo jeito. Então, aonde está o reino de Jesus? Se nós cremos que Jesus, esse que nós adoramos, nesse momento, nesse culto, ele já exerce o seu domínio sobre o universo, sobre a nossa vida, cadê esse reino? Eu vou ousar dizer, pelas convicções que nós temos na palavra do Senhor, que a nova criação já está aqui hoje. Hoje. Se a Bíblia diz que nós somos criados em Cristo Jesus, se aquele que está em Cristo é nova criatura ou nova criação, a nova criação é visível na história através da igreja, de mim e de você. Essa é uma grande responsabilidade que nós temos.
A Joy é o início dessa nova criação, não apenas a Joy, mas todas as comunidades formadas por discípulos e discípulas de Jesus compõem essa nova criação. O reino de Deus se faz visível aqui, hoje, através de quem? Através da igreja, através de você, através das obras que nós praticamos, através do nosso amor, através da nossa fidelidade, através da nossa compaixão, através da nossa generosidade, através do nosso perdão, através da nossa unidade, por intermédio daquilo que eu e você fazemos como igreja. O mundo consegue ver os sinais do reino invisível de Cristo. O mundo consegue ver uma antecipação, ainda que borrada pelos nossos erros e pecados, do que será um dia o novo céu e a nova terra. É para isso que a igreja existe. Se a igreja não existe para sinalizar com toda a densidade possível o reino de Deus, ela não serve para nada. Esse bairro aqui, essa cidade e esse país precisam olhar para a igreja como uma maquete do reino dos céus, como um monstruário ambulante do novo céu e da nova terra. É isso que a igreja é. As pessoas precisam olhar para nós, e quando nós falarmos dos valores e princípios do reino de Deus, as pessoas consigam enxergar a materialização, a tangibilidade desses sinais na vida da igreja. A igreja precisa ser a ilustração do evangelho que ela prega, ou a nossa pregação vai cair em ouvidos surdos. Então, quando nós falarmos para esse mundo sobre unidade, a igreja precisa manifestar unidade. Quando nós falarmos para o mundo sobre compaixão, a igreja precisa encarnar uma vida de compaixão, de misericórdia. Quando nós falarmos de amor, essa sociedade que está ao nosso redor precisa ver esse amor tangível nas nossas relações. É isso que a igreja é. A igreja é a imagem, repito, ainda que borrada, ofuscada, do que será um dia o novo céu e a nova terra. Você quer conhecer o reino de Deus? É isso que nós teríamos que falar para os não cristãos. Você quer saber o que é o reino de Deus? Participe da vida da comunidade. Participe da igreja e você vai ver o que é uma comunidade de amor, de compromisso, de fidelidade, de verdade, de perdão, de compaixão. É isso. Caso contrário, nós não vamos fazer cócegas no inferno. Agora, se nós formos a ilustração da mensagem que nós carregamos, as portas do inferno não vão prevalecer diante do avanço da igreja. Você crê nisso? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu já falei, nós não somos salvos porque nós ganhamos esse direito. Versículo 9 diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de mim, não vem de você, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Sim, nós não fomos salvos por causa das boas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras, é o que o texto está dizendo. E eu quero fazer aqui alguns apontamentos sobre boas obras. E eu farei isso levantando algumas perguntas e respondendo essas perguntas à luz do que a Bíblia diz sobre boas obras. Tá certo? Então, 4 apontamentos sobre boas obras. Eu vou levantar perguntas, eu vou respondê-las, eu peço a sua atenção. Se você puder deixar o seu coração bem aberto para tomar nota de tudo isso, faça. Primeira pergunta, sobre boas obras. O que são as boas obras? Você pode se perguntar, o que são as boas obras? Boas obras são todas as coisas que nós fazemos para a glória de Deus. É isso. Para mim essa é a definição mais, assim, sucinta e profunda do que são as boas obras. A gente fica perguntando, o que são boas obras? Boas obras são coisas que nós fazemos e fazemos para a glória de Deus. Ponto final. E isso combate 2 equívocos que geralmente nós temos. O primeiro equívoco é pensar que o trabalho
que o trabalho aí, que muitos chamam de trabalho secular, fora das quatro paredes de uma comunidade cristã, é um mal necessário. É um mal necessário. Porque nós temos essa tendência de olhar para o trabalho como um peso. Alguns, inclusive, dizem que a nossa palavra da língua portuguesa, trabalho, vem de tripalium, que era um instrumento de tortura, antigamente, onde os escravos eram colocados açoitados. Eu não sei se é verdade, talvez faça sentido. Mas fato é que nós temos essa tendência de olhar para o trabalho como um mal necessário. O trabalho, ele serve apenas para sustentar minha família, para me divertir e para viajar, e para comprar coisas que eu quero, ponto final, mais nada. Quer ver um exemplo? Se você ganhasse amanhã $1 bilhão, você continuaria trabalhando? Não exatamente na sua função, tá? Não estou falando na sua função. Estou dizendo, você continuaria trabalhando com alguma coisa? Ou você simplesmente diria assim, 1 bilhão, trabalhar? Mas de jeito nenhum, eu vou curtir a vida. Se você pensa desse jeito, e a gente tem uma tendência a pensar assim, você ainda não compreendeu o que significa o trabalho à luz das Escrituras. Porque o trabalho não foi dado por Deus depois da queda, o trabalho antecede a queda, precede a queda. O trabalho foi dado para o ser humano como uma grande bênção de servir esse mundo, de ser um bom gerente de Deus nesse lugar que nós palmilhamos os nossos pés e também glorificar o nome dEle. Então nós temos que perder de vista de que o nosso trabalho fora da igreja, ele é um mal necessário. Não é um mal necessário. O seu trabalho também é boa obra, à medida que você cumpre com a sua vocação no mundo para a glória de Deus. Então esse é um primeiro equívoco que nós tiramos quando falamos que todas as coisas que praticamos são boas obras. Segundo equívoco, é dividir a vida entre o sagrado e o secular. Nós fazemos muito bem essa divisão. Então assim, não é verdade que alguns trabalhos são mais importantes, mais espirituais e assim, que adoram mais a Deus do que outros trabalhos. É mentira, não é verdade. Então assim, ser mãe é tão espiritual quanto ser um pastor. Ser um funcionário de uma empresa de TI é tão espiritual quanto cantar no louvor. Ser um empresário é tão espiritual quanto servir aos moradores de rua. Tudo que nós fazemos, absolutamente tudo o que nós realizamos, praticamos, é para a glória de Deus, é importante para Deus e é espiritual diante de Deus. Não há na igreja essa divisão entre sagrado e secular, porque o nosso Deus é o Deus do universo. Ele reclama para si cada centímetro quadrado do lugar onde nós estamos. Se nós estamos dentro de casa, servindo o nosso cônjuge, servindo os nossos pais, servindo os nossos filhos, nós estamos praticando o nosso culto a Deus. Portanto, é importante, é espiritual e é adoração ao nosso Senhor. Não existe nada que nós façamos na vida que seja mais espiritual ou menos espiritual. Não existe. Mais para a glória de Deus ou menos para a glória de Deus. Se a gente pensar diferente, a gente remove Deus, tira Deus da maior parte da nossa agenda. E Ele não quer isso. Certo? Tudo é espiritual. O que são boas obras que glorificam a Deus? Aquilo que você faz para louvar o seu Senhor. Dentro da igreja, fora da igreja. Certo? Eu lembro de uma história em que um sapateiro questionou o reformador Martinho Lutero sobre como se tornar um cristão melhor. Como servir a Deus melhor, ele queria. Ao que Lutero respondeu: faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Isso é glorificar a Deus. Porque na igreja evangélica muitas vezes nós achamos que só servimos a Deus quando nós temos um ministério na igreja. Precisamos. Devemos. A Bíblia diz: façam o bem primeiramente aos da família da fé. Você precisa usar os seus dons para edificar a igreja, sim. Mas o serviço a Deus e a adoração a Deus não se restringe e não se resumem a esse momento. Nós servimos e adoramos a Deus fora dos portões da nossa comunidade. Como já disse John Wesley, a minha paróquia é o mundo. E onde eu estou adorando a Deus com aquilo que eu faço. Bem, segunda pergunta: quais boas obras eu devo fazer? Eu já dei aqui a direção, mais ou menos, certo?
Eu já dei a direção. Quais boas obras? Tudo. O que você faz. É para a glória de Deus? É boa obra. Então continue fazendo. Mas existem boas obras que, assim, Deus quer que você faça. Porque Ele capacitou você, Ele dotou você com talentos naturais ou espirituais para executar isso. Então existem boas obras que Deus quer que eu faça. Você precisa, portanto, reservar um tempo nessa semana para perguntar assim para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor deseja que eu pratique? O que o Senhor espera de mim? Como alguém que pratica boas obras. Deus, quais são as boas obras do Senhor para mim? Porque Ele te deu dons, e você precisa colocá-los em prática, a fim de que você glorifique a Deus e honre a Deus como um bom mordomo dos recursos, dos talentos, dos dons que Ele concedeu para você. Sabe qual é o risco? De às vezes eu estar envolvido numa boa obra que não é o meu chamado. Eu não fui chamado para cantar. Eu não fui chamado para tocar instrumento. Eu sei qual é o meu chamado. E aí eu me frustro quando eu me envolvo numa boa obra para a qual Deus não me chamou. Então nós precisamos conhecer bem os nossos dons e talentos para estarmos envolvidos em boas obras que Deus nos chamou para realizá-las. Então pergunte para Deus: Deus, quais são as boas obras do Senhor na minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Deus tem um chamado para você. Deus tem uma vocação para você. Deus tem um lugar para você no reino dEle. Às vezes, a nossa boa obra começa com um desejo, com uma causa que move o nosso coração. Tem gente que tem um coração voltado para os mais necessitados. Você não consegue ver alguém passando necessidade, sofrendo, que o seu coração fica profundamente quebrantado. E você parece que há um imã entre você e aquela pessoa, e você quer resolver os problemas dela. Deus te deu esse coração. Então pode ser que o seu chamado seja esse. Ou você tem prazer em ensinar pessoas, como eu tenho paixão por isso. Eu entendi de Deus que esse era o meu chamado também, que Deus tinha isso para mim. Então a boa obra de Deus na nossa vida pode começar com um desejo ardente no nosso coração de fazer alguma coisa, uma causa que nos move, e muitas vezes isso que está tocando o seu coração é o Espírito Santo de Deus chamando a sua atenção, para que você se envolva. Pode ser que essa boa obra, na qual você precisa se envolver, vai vir de amigos e amigas que conhecem você e estão ao seu redor, despertando muitas vezes a sua consciência para algo que você faz bem. A comunidade não dá o dom para a gente, a igreja não dá o dom para ninguém, mas a igreja reconhece. Então às vezes você tem amigos e amigas dizendo para você: por que você não faz isso? Eu acho que você tem habilidades, eu acho que você tem capacidade para isso, eu acho que você foi chamado para isso. Então esteja sensível ao movimento do Espírito Santo ao redor de você, usando pessoas, irmãos e irmãs, para chamarem você para uma boa obra que Deus quer realizar na sua vida. Terceira pergunta: como eu devo praticar boas obras? É uma pergunta importante. Como eu devo praticar boas obras? Eu vou colocar essa pergunta de forma negativa. E eu colocaria assim: como não praticar boas obras? Como não praticar boas obras? Primeiro, eu não devo praticar boas obras por razões erradas. Tem gente que gosta de praticar boas obras, fazer boas ações, por exemplo, para ganhar o favor de Deus. É num tipo de barganha com Deus. Eu vou fazer isso para que Deus me abençoe, para que Deus me dê mais. Então sempre há um interesse ali enviesado, um interesse pessoal, um interesse egoísta, uma ganância nos impulsionando para praticar alguma coisa. Essa é uma razão errada. Jesus condenou os fariseus por isso. Ele condenou. Ok? Uma outra razão errada, é quando nós praticamos boas obras apenas para ganhar likes,
para ter o reconhecimento da sociedade. Novamente os fariseus. Jesus falou, vocês vão para as praças e levantam as mãos e oram para que vocês recebam o aplauso das pessoas, para que vocês sejam reconhecidos, e vocês estão conseguindo esse reconhecimento, parabéns, mas diante de Deus não, porque no reino de Deus, o que a mão direita faz, a mão esquerda não tem que saber. Então eu não tenho que praticar boas obras por razões erradas. Interesses, ganância, barganha com Deus, moeda de troca, não, nada disso. Nem para ter a admiração das pessoas, nós não precisamos disso. A nossa identidade não está no reconhecimento. Onde está a minha identidade? Não é em elogio que as pessoas fazem para mim. Porque se eu dependo de elogio para construir a minha identidade, ora eu vou me tornar soberbo e orgulhoso quando eu recebo elogios, e ora eu vou me sentir deprimido e destruído quando eu recebo críticas. Então, se eu construo a minha identidade no que os outros pensam a meu respeito, eu estou construindo quem eu sou numa estrutura frágil, terrivelmente frágil, que só produz orgulho, soberba, frustração e depressão. Minha identidade está baseada em quem Deus diz que eu sou. E Deus diz que eu sou filho amado dele. Nas minhas vitórias e também nas minhas derrotas. Ele olha para mim e diz, você é meu filho amado. É nisso que eu baseio a minha identidade, não no que as pessoas pensam sobre mim. Isso me traz paz. Nas vitórias e nas derrotas. Vocês, seres humanos, olham a aparência. Vocês estão sempre emitindo juízo de valor a partir da aparência, do que vocês veem, do que é visível, tangível. Eu não, eu olho o coração. E de fato Deus olha o coração. E Deus só recebe o que a gente está fazendo aqui, se for de coração. Se não for de coração, pode ser a boa obra mais excelente, mais primorosa, mais impecável, mas que bate nesse teto aqui e volta, não sobe. Não vai até o céu. Eu até comentei com um casal aqui, quando eu cheguei, que para mim o texto de Gênesis capítulo 4 é muito interessante, e nada do que o texto bíblico traz está por acaso, não existe acaso no texto bíblico. O Espírito Santo é o autor final das Escrituras, ele sabe muito bem as palavras que ele está colocando nesse texto através dos autores humanos. Eu estou dizendo isso porque Gênesis capítulo 4, versículo 4 a 5, diz assim, quando vocês se lembram de Abel e Caim, acho que mesmo aqueles que não são da igreja, há bastante tempo já ouviram falar em Abel e Caim. Caim matou Abel porque Caim ficou com ciúmes, com inveja de que Deus aceitou a oferta do seu irmão e não aceitou a sua oferta. Mas presta atenção no texto, olha o que o texto diz. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Perceberam no detalhe? Perceberam no detalhe? O que está dizendo aqui? Abel e sua oferta, Caim e sua oferta. A ordem é proposital. A ordem é proposital. O texto faz questão de colocar Abel e sua oferta, Caim e a sua oferta, porque a primeira coisa que Deus olha é o coração do ofertante, e não a sua oferta. O ofertante é mais importante do que a oferta. A qualidade da oferta depende da qualidade do coração do ofertante. Mas veja, é errado, até maldoso usar esse argumento para justificar, por exemplo, que a gente pode servir ao Senhor de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque afinal de contas, o que Deus contempla é o coração. Deus está preocupado, Ele está interessado na sinceridade da nossa motivação, do nosso coração, e não muito preocupado com a qualidade da nossa oferta. É mentira! Porque tem gente que faz de qualquer jeito, e diz assim, mas pelo menos eu fiz de coração. E ninguém pode falar nada porque ela fez de coração. Isso na igreja é ainda mais forte do que fora da igreja. É como se nós estivéssemos, assim, validando qualquer coisa, a partir do momento que nós dizemos, eu estou fazendo de coração.
o resto não importa. Repito e reforço. Eu disse que a aceitação da oferta depende da qualidade do coração do ofertante, ok? Mas a qualidade do coração do ofertante também define a qualidade da oferta. Porque se eu amo profundamente a Deus, se eu temo a Deus, se eu amo a Deus, eu não posso entregar outra coisa para Ele que não seja o meu melhor. Eu não posso. Eu não posso chegar diante desse púlpito aqui e dizer assim, eu vou abrir a Bíblia, eu vou fazer de coração, mas eu não vou ler o texto durante a semana, eu não vou orar, eu não vou estudar, eu só vou abrir a Bíblia ali e vou falar de coração. Eu não posso fazer isso. Primeiro, por uma questão de brio. Eu não posso fazer qualquer coisa. Eu não quero ser uma pessoa medíocre naquilo que eu faço. E segundo, para mim o argumento mais forte, o Deus a quem eu sirvo entregou por mim o melhor dele. Ele entregou por mim o filho dele. Como que eu não posso entregar para ele o meu melhor? Então é na igreja que nós deveríamos ver as ações e as obras com mais profunda excelência. Não para agradar A, B, liderança, nada disso. Mas porque nós sabemos a serviço de quem nós estamos. E para quem nós fazemos o que fazemos. É isso. A oferta e o coração, ambas são muito importantes para Deus. Olha o Salmo 33, 3 diz, entoem para Ele um novo cântico, toquem com habilidade, cantem com alegria. O salmista diz apenas, cantem com alegria, com motivação, com amor, com paixão. Não, ele diz, toquem com habilidade. É júbilo e arte. É motivação do coração e qualidade daquilo que nós fazemos. Deus chamou a atenção, por exemplo, dos líderes de Israel, lá no livro do profeta Malaquias, quando os líderes de Israel, estou falando nem do povo de Deus, os líderes de Israel, estavam fazendo ofertas e oferecendo a Deus sacrifícios de qualquer jeito. O texto diz, o Senhor dos Exércitos diz aos seus sacerdotes, o filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos o teu nome? Continua, vocês o desprezam, oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês. Vejam se o chefe de vocês lá fora, na empresa, se agradaria da maneira como vocês estão servindo, por exemplo, na igreja. É o que Deus está dizendo aos líderes de Israel. O povo dizia assim, os líderes, é difícil demais servir ao Senhor. Envolve sacrifício, renúncia, envolve chegar mais cedo, envolve ensaiar, envolve ler, envolve orar. Envolve fazer coisas, envolve perder, talvez algumas horas do meu sábado, do meu dia, do meu domingo. É difícil servir ao Senhor. E é difícil mesmo. Jesus não falou que seria fácil. Ele nunca falou que foi fácil. Servir a Deus é a melhor coisa que existe. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria as mesmas escolhas que eu fiz de dedicar a minha vida para servi-lo. Eu não me arrependo nem um segundo de ter perdido muitas coisas na minha juventude, por ter me dedicado a servir ao Senhor, da forma como eu faço. Eu voltaria e teria feito do mesmo jeito, mas eu digo para vocês, demandou de mim muito sacrifício. Não pense você que foi fácil. Foi e é muito difícil. É muito sacrifício. Mas eu não troco isso por absolutamente nada, porque ao mesmo tempo é bom demais, é glorioso, saber que eu estou fazendo parte de um projeto, que não vai acabar em 5, 10 anos, é um projeto que é eterno, não tem alegria maior no mundo do que isso. Então assim, olha o que Deus diz, olha a pergunta final, acaso devo aceitar de suas mãos esse tipo de oferta? É a pergunta que Deus faz. Então assim, eu não dedico 5 minutos para conversar com Deus no meu dia.
Eu só chego atrasado no meu trabalho. Eu não me preparo para dar aula, para pregar. Eu furo a escala o tempo todo. Eu não ensaio direito. Faço de qualquer jeito. Às vezes eu tenho que ouvir essa pergunta de Deus para mim. Juliano, eu devo aceitar de suas mãos esse tipo de oferta? Jeremias diz o seguinte, e eu sei que esse texto aqui ele é chocante, mas ele é real, porque com Deus não se brinca. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Eu não estou falando de perfeccionismo. Perfeccionismo é um traço de personalidade que só promove frustração e procrastinação. Não é perfeccionismo. Porque o perfeccionista, ele quer que tudo saia perfeito. E aí ele fica frustrado porque nunca nada sai perfeito do jeito que ele acha que tem que sair. Gera frustração. E o perfeccionista, ele procrastina o tempo todo. Já diz o ditado que o ótimo é inimigo do bom. Então, porque as coisas não estão saindo perfeitamente do jeito que ele gostaria, ele está sempre adiando, protelando e procrastinando uma atividade que ele precisa fazer. Não é perfeccionismo, eu estou falando de excelência. O que é excelência, de acordo com a palavra de Deus? É fazer o meu melhor com os recursos que eu tenho por uma razão maior. No caso, para a glória de Deus, e aí eu vou para a última pergunta, sobre boas obras. Por que fazemos boas obras? Por quê? Já disse para vocês várias vezes, mas vou relembrar. A palavra feitura apresenta você como uma obra-prima, não foi isso que eu disse? Como uma obra de arte, feitura, você é feitura de Deus, você é obra-prima de Deus. Agora, qual é a função da arte? Vou pegar a Cris como exemplo aqui, nossa artista. Eu acredito que todas as vezes, Cris, que as pessoas passarem lá pela James North, e olharem para o quadro que você pintou da James, as pessoas não ficarão apenas encantadas com a beleza do quadro, mas elas vão se perguntar: quem fez a obra? Quem é artista? Porque o artista é sempre maior do que a sua obra. Quadros valem o que valem. Um bando de quadro feio. Você olha, quadro feio, rapaz. Por causa do artista. Então assim, meus queridos, nós somos obra de arte de Deus, e a nossa finalidade qual é? É apontar para o grande artista. A nossa vida precisa ser como holofotes. A nossa missão não é estar em cima do palco brilhando. Importa que eu e você diminuamos e que Cristo cresça. Só Ele. A nossa missão é apontar os holofotes para Ele, para que Ele brilhe. Eu até não gosto de chamar essa parte aqui de palco, embora a gente chame, porque palco é lugar de apresentação e de artista. A gente precisa resgatar esse lugar aqui como altar. Altar é lugar de sacrifício e serviço, não de apresentação, para que Cristo seja honrado e glorificado, e apenas Ele. Nossa missão é apontar para o artista. Essa é a razão de toda boa obra, a glória de Deus, a glória do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: da mesma forma brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que, o quê? Lê comigo. Vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Jesus diz, vejam as suas boas obras. Jesus não diz, ouçam as suas boas palavras, mas vejam as suas boas obras. Não que nós não tenhamos que falar, nós temos que pregar o Evangelho de forma verbalizada, propositiva. A fé vem pelo ouvir, mas nós precisamos pregar aos ouvidos e nós precisamos pregar aos olhos também, porque nós somos carta de Cristo para esse mundo. As pessoas vão ler quem Jesus é através de nós. Através das nossas boas obras, veja, através das nossas boas obras, as pessoas vão enxergar Deus com mais clareza. É escrito, vocês são a luz do mundo. Por quê? Porque à medida que vocês agem, à medida que vocês fazem, à medida que vocês praticam boas obras, é como se vocês lançassem luz nesse mundo tenebroso, nesse mundo escuro. E aí as pessoas vão conseguir ver Deus mais claramente
através de mim, através de você, através da nossa igreja, que assim seja, que a Joy seja como uma luz, e por meio dos nossos atos, homens e mulheres, famílias aqui presentes, ao nosso redor, consigam conhecer um pouco mais de Deus, através de mim e de você, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou previamente, para que andássemos nela. Você pode ler comigo esse texto? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos. Até as boas obras que nós fazemos é pela graça de Deus. Ele preparou para que nós andássemos nelas. Depende de Deus. Como disse João Calvino, tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo de ruim sou eu mesmo. É tudo pela graça. E que essa graça não apenas salve você, mas que essa graça transforme você. Eu gosto muito daquele hino que vocês já ouviram, Amazing Grace, que foi escrito por John Newton, um ex-mercador de escravos, que foi salvo pela graça. E tem uma frase no Amazing Grace que eu amo, que diz assim: "'Twas grace that taught my heart to fear." Eu não citei no português porque a letra acaba sendo diferente, mas a tradução do inglês é assim: "Foi a graça que me ensinou, ou a graça que ensinou o meu coração a tremer." A graça me ensinou a tremer. A graça de Deus ensinou o seu coração a tremer. E que, estremecido pela graça de Deus, que você viva, que você haja, que você pratique boas obras, para a honra e para a glória de Deus, até que esse lugar seja impactado pelas palavras que nós proclamamos e pela vida que nós levamos, pela sua infinita graça. Que Deus te abençoe, que sejamos cartas de Deus para esse mundo, em nome de Jesus.